A arte é o mais puro reflexo do intelecto humano e traduz a sua capacidade de construir novas coisas a partir do que é visto e experimentado no dia a dia. Na música, na literatura, nas artes dramáticas, na dança e em tantas outras expressões artísticas, é inegável o papel de pessoas negras e de suas trajetórias no surgimento e no desenvolvimento dessas representações ao longo da história. Pessoas que ajudaram a somar mais cor e mais ritmo para a nossa cultura. São muitos os elementos oriundos da cultura negra que se popularizaram em nosso cotidiano, e talvez seja na música onde encontramos fortes exemplos disso. Temos o blues, o jazz, o rock, o reggae e o soul. Temos o samba, o chorinho, o funk e o axé. Ritmos nascidos do talento e da criatividade de gente preta e, consequentemente, marginalizados em sua essência. A música feita pelos negros, o ritmo que a gente toca, o samba, o ijexá, o candomblé feito pelos negros, pelos africanos, quando é feito pelos próprios negros, ele recebe toda a carga negativa. Quando o próprio reggae, quando o próprio samba, o funk, o rock and roll, ele é feito por pessoas que têm a cor da pele clara, ela recebe convergentemente com o próprio racismo. Essas pessoas que têm esse tom de pele, elas são beneficiadas por esse sistema. Mas apesar dos obstáculos impostos pelo preconceito, na vida de muitos artistas negros, a arte se projeta enquanto uma possibilidade de emancipação. É o caso do cantor, ator e artista plástico Palmeirão Andrade, que vê nas artes o despertar para um senso de pertencimento e partilha. A arte tem um papel fundamental, né? Não é à toa que é a coisa mais alta do nosso intelecto humano, né? Que é construir a partir do que a gente vê, né? Novas formas de perguntar e novas formas de responder. E a arte, por exemplo, na minha vida tem feito isso, um papel de emancipação da pessoa preta, da pessoa que quer se inserir e quer mostrar também as suas ideias, as suas histórias, e não se acostumar mais com só a versão 1, que é a versão do colonizador, né? Então, a arte na minha vida tem feito essa diferença e a gente vai servindo de exemplo também para poder mostrar para outros pretos e pretas que é possível a gente se articular e caminhando, né? Não é meritocracia, porque é uma piada a meritocracia, mas a gente vai caminhando e despertando essa coisa de um pelo outro, de um ajudar o outro. Então, as artes me trazem para esse lugar de reflexão e de construir caminhos de possibilidades para mim e para os irmãos e irmãs. Foi através de movimentos sociais que o dançarino Ronald Castro conheceu a dança. Por meio dela, o artista entendeu que o corpo é um instrumento político e que, dessa forma, ele poderia fortalecer o debate em torno de pautas da comunidade negra. O social ele me estimulou muito a entender esse lugar da identidade, desse lugar da autoafirmação e desse empoderamento, né? Enquanto indivíduo, enquanto jovem preto periférico, né? Enquanto esse processo cultural em diáspora e essa valorização. Então, eu participo dos movimentos sociais, entro nos grupos artísticos da comunidade e eu vejo que, por meio da dança, né, por meio desses movimentos, por meio dessas articulações, a gente poderia estar falando sobre empoderamento, poderia estar falando sobre a valorização da nossa comunidade e acabar desestereotipando, né? Acabar desconstruindo, a gente aí iria acabar desconstruindo as conclusões que a sociedade tinha enquanto a periferia, enquanto os movimentos que eram feitos dentro da periferia, que majoritariamente são movimentos que falam sobre o povo preto, sobre as pessoas pretas, né? E eu percebi que por meio da dança a gente poderia transformar, já que a dança ela é política, né? O nosso corpo, quando fala,
né? Porque a gente não precisa somente se expressar com palavras, mas também com movimentações, e a partir daí a gente também está falando. E essa forma de falar também é uma expressão política social, também é uma expressão política cultural. E essa forma também é uma forma de desconstrução de estereótipos. O reconhecimento do trabalho de artistas negros e de sua contribuição para as artes quase sempre vem de forma tardia, porque é preciso driblar o padrão hegemônico que os coloca à margem das produções nas mais diversas áreas. Na literatura brasileira, por exemplo, foi preciso quase 30 anos para que Conceição Evaristo, escritora negra, ganhasse evidência com suas escrevivências. Trabalho que hoje influencia jovens escritores negros e estimula o mercado editorial. Inclusive, Conceição Evaristo, ela brinca com isso, né? Ela fala, né? Agora eu tô na moda. Né? Depois de tantos anos e tal, ela finalmente, né, entrou pra moda. E ainda bem que ela entrou na moda, né? Ela gosta de brincar com isso, inclusive. Conceição Evaristo, para mim, ela é a voz das vozes. Inclusive, esses dias eu tuitei isso. E eu acho que eu não consigo pensar em um escritor ou um escritor que se compare a ela, assim, em termos de inspiração para mim, em termos de voz mesmo autoral, sabe? Eu acho que ela tem uma voz muito poderosa, assim, muito marcante. Então eu acho que a gente está vivendo um momento assim que a literatura ela tá pulsante, assim, as pessoas querem novas vozes, elas querem novas características, elas querem novos personagens, novas histórias, histórias que não são novas simplesmente por ser uma nova história a ser contada, mas histórias que vão ser atravessadas por elementos, por pessoas diferentes, por pessoas de lugares diferentes. Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante assim para a literatura. Eu acho que tem mais jovens negros, eles têm entendido que podem escrever, que podem contar essas histórias, e leitores pretos também estão entendendo que devem se apropriar dessas histórias, né? Que essas histórias devem ser lidas, precisam ser lidas. As artes têm o poder de construir novos mundos e também de ressignificar realidades já existentes, moldando olhares e desconstruindo padrões. Uma plataforma de transformação sempre urgente e necessária na vida de todos. Na minha concepção, né, a cultura, a arte, e aí eu trago a dança como a minha linguagem, ela é plataforma de transformação para a sociedade, né, e junto com a educação ela consegue potencializar assim, e ressignificar muitos contextos, inclusive desconstruir estereótipos. Quero dizer que eu sou um negro periférico e tenho muito orgulho de onde venho. Eu amo minhas raízes e por elas que eu tenho muito respeito e admiração. E se estou conversando com você aqui hoje, é para formar muita gente de toda ilusão. E aí eu olho para muita gente assim e digo, ó, pobres coitados, muitos deles andam sendo alienados e pelo sistema vão sendo manipulados. Agora pare, olhe para mim, olhe para a Samara que está aqui comigo. Não somos mais um. E eles precisam concluir que a nossa luta é para valer e desse jeito a gente vai além e a gente vai destruindo o preconceito de tudo que constrange. A gente tem que olhar para o sistema e falar assim, ó, calha a boca, falante. Conhecimento é o que falta, porque nem todo mundo na periferia e nem todo preto segura uma arma. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui para a galera. E é isso, muito obrigado.